Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição, a terceira deste ano, do programa Conversa de Botequim. Você sabe, um podcast interativo, sempre num bar, restaurante ou café, numa livraria, como é o caso desse aqui, com um bate-papo com uma pessoa que faz algo relevante para Natal e para o Rio Grande do Norte. Vou falar mais sobre o programa, mas deixa eu introduzir o nosso entrevistado aqui. Estou aqui com Claudionor de Oliveira Júnior, o Teimoso Zen, que é policial militar, bacharel em Direito e escritor finalista do Prêmio Jabuti. Eu vou falar mais sobre o programa, mas Claudionor Teimoso Zen, bem-vindo ao Conversa Botequim. Opa, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Oba! E muito obrigado aos convidados que estão prestigiando aqui pessoalmente essa plateia maravilhosa aqui na Livraria Cultural Manibum. Isso! Deixar você divulgar aqui o programa interativo. O Claudionor já está divulgando aqui. Vou fazer aqueles velhos lembretes. O programa é 100% interativo. Nós estamos no Café Barros, na Livraria Manimbu, aqui na Floriano Peixoto, em Petrópolis, em funcionamento. Quem quiser pode vir para cá, toma um café, come alguma coisa, tem os kits de as empadas de Barros, enfim, pode escolher livros, a livraria está aberta, enfim, pode vir para cá. E quem estiver assistindo pelo Facebook Cefas Carvalho, onde é transmitido há quase 5 anos, pode fazer comentários, perguntas, palpites, enfim, pode interagir comigo e com Claudionor. Muita gente bacana aqui, quero agradecer pela parceria a Barros, a Ayrton Barros aqui no café, agradecer a Aloysio Azevedo, que vai vir com muitas surpresas aqui, com podcast a partir de fevereiro, enfim. E o bate-papo aqui vai ser bem bacana, todo mundo pode interagir, seja aqui na livraria, seja pelo Facebook. Deu certo o link? Deu certo. Então vamos lá. Programa ao vivo e 100% nas redes sociais é assim. Claudionor, vou alternar e chamar de Teimoso e Claudionor de acordo com a circunstância. Você já assistiu o programa aqui, Sim. Você já viu como é que é. Tem um monte de coisa para perguntar. Como foi chegar à final do Prêmio Jabuti, sobre literatura, sobre seu livro que fala de um cangaceiro que não gostava de sangue. Mas a primeira pergunta do programa, mantendo a tradição, é: ninguém é criança dizendo eu quero ser escritor e concorrer ao Jabuti. Não. Criança quer ser bombeiro, astronauta, policial. Sim. Como é que foi sua infância? Eu sei que você é natalense de família de Pedro Velho. Como é que foi sua infância, Claudionor? Fala como começou tudo. Eu sempre quis ser caminhoneiro. Caminhoneiro? Caminhoneiro, porque eu queria viajar pelo Brasil, mas a minha infância, todo final de semana, no interior. Mas seu pai era caminhoneiro? Não. Não? Meu pai é servidor público federal aposentado. Ele, como é que se diz? Porém, as raízes de nossa família são em Pedro Velho. Parte de pai e de mãe. De ambos os lados. E de avós e bisavós, avós, né? Bisavós, trisavós, pode puxar aí 200 anos para trás, todo mundo vem de Pedro Velho. E como é que você veio nascer em Natal? E aí é a geração dos meus pais, Natal. Tá. Que é essa geração que veio para Natal. O que acontecia? A minha infância, praticamente, durante a semana Natal, final de semana, Pedro Velho. Especialmente um distrito rural chamado Cuité, que não é Cuité da Paraíba, Sim. É Cuité de Pedro Velho. Sim. E eu lembro bem, assim, que me marcou muito a viagem no tempo, quanto era interessante a casa das minhas avós, né? Por parte de pai, em Pedro Velho, fica atrás da igreja matriz de Pedro Velho. É uma casa bem interessante, cujos tijolos, o chão era de tijolo. Eu achava massa aquilo ali. Chão de tijolinho, chão de tijolinho, sabe? Era muito interessante a casa da minha avó paterna. E a casa da minha avó materna era piso de cimento encerado vermelho. As telhas, eu lembro que os caibros eram bem artesanais mesmo, pedaços de madeira atravessados no teto. Não tinha chuveiro, o chuveiro apareceu há pouco tempo na casa da minha avó materna. Era um tanque, dentro desse tanque era cheio de piaba, a gente tomava banho de cuia. E a vida inteira eu tentei caçar uma piaba, nunca consegui. Era tomando banho tentando pegar as piabas. E tinha o famoso banheiro do lado de fora também, aqueles banheiros que antigamente o banheiro era do lado de fora. Sim. Podia estar na chuva como fosse, era um buraco lá e tudo mais, aquela portinha azul. Janela de tramela, porta de 2 folhas. Nossa. Fogão a lenha dentro da cozinha, ao lado do fogão a gás. O forno que era um cupinzeiro, assim, com um buraco no meio, do lado de fora, no quintal. E nesse forno se fazia o bolo, né? Nossa. Bolo à base de leite e coco, ovo de galinha caipira. Mas, Claudionor, pelo que eu tô vendo, tudo isso lhe impactava muito quando criança. Porque você está descrevendo com uma sensibilidade já de escritor. Você já percebia isso naquela época? A questão da escrita? Tudo, do tijolo, no chão. Não, aquilo era algo que me encantava. Sim. Porque por mais que eu estivesse lá todos os finais de semana,
era diferente da vida na cidade. Sim. Então aquilo ali me traz uma memória afetiva muito boa, algo como aconchego. Então isso me marca, eu me sinto muito à vontade quando eu estou no mato. Sim. Talvez a minha ancestralidade indígena, eu tenho uma bisavó que ela é indígena do Catu, né? Ela sequer falava a língua portuguesa. Bacana. A mãe do meu avô Isaías, né? O pai do meu pai, ela... Interessante porque meus tios todos têm olhos claros, os irmãos do meu pai, né? São muito claros e o meu pai é um indígena, olhando para ele é um índio. Né, na cor, então as minhas irmãs, eu tenho uma foto de infância, parece uma família indígena, assim, todo mundo cabelinho liso, Sim. todo mundo índio, essa ancestralidade eu me orgulho muito. Sim. Então eu me sinto muito bem no mato e me sinto muito bem em casas da zona rural, casas do interior, porque marcou demais essa parte da minha infância. E na cidade, na casa, né, dos meus pais, Sim. eu era aquele menino que gostava de ficar só. Aqui em Natal? Em Natal. Qual bairro? Vocês moravam? Conjunto Pirangi, terceira etapa. Ah, tá. Pronto, que é onde eu moro até hoje, né? 45 anos moro lá. Eu gostava de ficar sozinho no corredor lá. Sempre tem o beco. No beco eu ficava imaginando as coisas sozinho, brincando com as pedras. É mesmo? Você era tímido, era introspectivo? Introspectivo. Sim. Porque é diferente. Sim. Né? O tímido, ele não vai para uma festa porque não consegue. Ele quer estar na festa, Sim. porém ele não consegue, a vergonha não deixa. O introspectivo não vai porque não quer mesmo, porque gosta de silêncio, porque gosta de isolamento. Ótima definição. Eu gosto também muito de solidão. Para mim, estar sozinho é um privilégio muito grande. Gosto de silêncio. Então, às vezes, o quartel me machuca um pouco, porque quartel parece família cigana, todo mundo é gritando, é falando. Parece uma coisa, a alegria grande do quartel, parece a gaiola das loucas. É todo mundo gritando ao mesmo tempo. Que danado é aquilo? Aí, às vezes dá vontade de gritar, cala a boca, mano de peste. É mesmo? Mas eu não posso fazer isso. Não, é melhor não. Às vezes eu faço, né? Às vezes eu faço. Pô, aí o povo grita mais, é pior. Tem um quartel, quando você reclama, o povo faz o contrário do que você reclamou. Então não é uma estratégia boa reclamar de nada. Imagina. Mas a minha infância, que eu vivi como menino, me marcou até hoje. Essa parte introspectiva, Nossa. Contato com a leitura. Eu me alfabetizei um pouco tarde, para o padrão da minha família. Sim. Aos 4 anos, todo mundo é mais ou menos alfabetizado Sim. na minha família. Eu me alfabetizei aos 7 ou 8, porque eu lembro que eu brincava demais. Eu queria botar olho, boca e trancinha na letra A. Eu ficava nessas coisas assim, não queria levar a sério o aprendizado, né? Nossa. Não queria levar a sério o aprendizado de maneira nenhuma. Eu sempre tive dificuldade com a educação formal. Então, eu fiquei em recuperação todos os anos da minha vida. Não teve um ano que eu não tenha ficado em recuperação. Tive muita dificuldade com a educação. Seus pais se aborreciam com isso? Lhe dava problema? É porque assim, a PISA é uma coisa protocolar, né? Na minha época, uma coisa fazia parte, né? Meu pai era ameaça perpétua. Se reprovar, vai para a escola pública, assim, assado. No final, terminou que eu fui, independente de reprovar ou não. Foi uma experiência maravilhosa. Qual foi a escola pública? Antônio Severiano. Sim. Foi o famoso Tonhão, lá do bairro. E foi outro porque são amizades que duram até hoje. E eu lembro de uma surra que eu levei, a primeira da minha vida, aos 5 anos de idade, por uma pessoa que hoje é personagem do livro Flor do Mandacaru, né? Sebastiana Bastinha. Bastinha, mãe do espião Hilário. Porque tinha uma menina lá, eu lembro por conta da foto, tá lá a foto Bastinha de um lado, eu do outro. Eu lembro que nesse dia eu levei uma surra da minha mãe, porque o que aconteceu? Carinhosamente eu chamava Bastinha de Bostinha. Então eu ficava bostinha pra lá, bostinha pra cá, e naquele tempo ninguém sabia o que era bullying, mas eu praticava. Né? Aos 5 anos eu já tinha esse jeito de fazer essas coisas. Aí não tinha muita pedagogia de conversar, não, era chinela mesmo. Era pedagogia Pinochet. E apesar de introspectivo, eu era hiperativo. Hiperativo, no sentido de que não podia haver assim uma parede que fosse no comprimento dos meus braços. Eu queria escalar, brincar de Homem-Aranha. As paredes até tocar na telha lá de cima, descer, pular, quebrar tudo dentro de casa. Era introspectivo, mas dava trabalho. Dava muito trabalho. Me pendurar, pular assim, escadas, os lances todos de uma vez. E eu lembro que meu pai sempre, quando eu me lascava, meu pai dizia, coisa boa, vá de novo. E nessa história já lembro de outra coisa, do gato amarelo. Que era um gato que eu fui alisar, o gato meteu a unha. Aí a minha tia, vá de novo, eu peguei e fui, porque eu entendi as coisas literalmente. Sim, Vá de novo. A gente foi criado assim, né? E foi um aspecto muito positivo da minha criação. Meu pai era muito sucinto. Era mais ou menos assim, suada, passa. Então, esse diálogo não existia. Isso me fez muito bem. Isso foi algo que me fez muito bem. Foi mesmo? Sim, porque eu aprendi a captar as coisas. Normalmente, quando alguém me faz uma pergunta, quando a pessoa está na metade da frase, eu já sei o que ela quer saber, eu já imagino 5 respostas.
escolha mais conveniente. Normalmente. Por quê? Porque eu fui criado muito assim. Meu pai era muito... passa. Coisa muito bruto, mas não, eu fui condicionado a entender as coisas num tempo-resposta muito... Eu fui criado como um homem. Eu fui criado como um homem, digamos assim, né? Sim. Nesse sentido de não tem muito nem parte de pai nem de mãe. Eita. Era desse jeito. Deixa eu perguntar, seu pai, sua mãe, eles lhe cobravam alguma profissão? Eles cobravam você ser alguma coisa? Porque de caminhoneiro, como é que foi o andamento para você? Eu nem digo acabar como um policial militar, mas como é que foi a sua juventude para, vou querer ser isso? Não tinha cobrança nenhuma. Não? Tinha cobrança no sentido de performance, de aprender a escrever, aprender a ler, ser aprovado todos os anos. Sim. A questão do caminhoneiro, eu acho que é a primeira vez que eu falo, é aqui agora. Porque era uma coisa, eu não saía falando para todo mundo, eu quero ser caminhoneiro. Não tinha. Era introspectivo? Era coisa minha. Eu sempre quis aventura. Né? Então, eu venho da família de educadores, de ambos os lados. Sim. A minha família, se alguém se forma em engenharia, esse alguém se tornará engenheiro e vai cair na sala de aula em algum momento. Ele vai dar aula. É mesmo? Isso, na medicina, na engenharia. Fora os que se tornam professores mesmo de carreira, porque já escolhem desde sempre, especialmente a parte de geografia, de letras. Sim. A minha mãe queria muito que eu fosse professor de geografia, né? E eu deveria ter seguido o conselho dela, porque eu me formei em Direito, mas é um curso que eu não me identifico, um curso de Direito. Fiz, mas não vou dizer que me arrependo, que é bom, todo mundo deveria estudar Direito, mas eu não nasci para isso não, sabe? Geografia, eu acho que geografia ou história tem mais a ver comigo. Mas eu quero saber como é que você acabou sendo policial. Com que idade? O que aconteceu? Quando eu completei 18 anos, minha mãe falou, porque houve o divórcio, meus pais se separaram, quando eu tinha 15 anos de idade. Aos 15 anos eu decidi que eu era adulto, eu era homem para tudo. Acabou-se. Para as coisas que prestam. Eu decidi isso. Você decidiu? Foi? Eu decidi e não falei para ninguém. Conscientemente. São decisões que a gente toma e mudam a nossa postura em relação à vida. Bacana. Né? É a coisa que aos 15 anos eu fiz, porque eu tinha... Somos quatro, né? 2 casais. Minha irmã mais velha e eu. 10 anos, num lapso de 10 anos, outro casal. Minha outra irmã mais nova e o irmão caçula. Então, são 2 gerações diferentes de filhos. Exatamente. Entre 4 filhos, 2 casais. E aí, os da primeira geração, eu e a minha irmã, nós sofremos coisas e limitações materiais que os da segunda geração, eles pegaram a coisa bem mais leve. Né? E aos 15 anos, o meu irmão, eu já era adolescente e meu irmão era criança, o caçula. Então, eu decidi não estar dando trabalho e tomar certas posturas mesmo de adulto. Né? E houve uma coisa um tanto chocante, a minha mãe, quando eu completei 18, a minha mãe disse, não crie o vagabundo, vá trabalhar. Assim, e cortou praticamente... Você morava com a sua mãe? Sim, e cortou praticamente o recurso de tudo. Eu lembro que eu comecei a andar com chinelo costurado no prego, porque eu tinha vergonha de pedir, né, para comprar outro. Nossa. E aí eu decidi o seguinte, eu fiquei muito revoltado. Eu disse, eu vou virar guerreiro profissional. Eu quero ingressar na Legião Internacional. Foi. Aí eu teve um negócio no IF que o cara explicava mais ou menos como é que funcionava. Era sério então o plano? Sim, o plano era sério. Eles querem matar gente, quero dar tiro, o meu pensamento era esse. E aí eu achei um caminho mais fácil na PM do Rio Grande do Norte. Isso, Na PM eu ingressei. PM também, dá tiro. Também é a mesma coisa, mais pertinho, né? Tá mais fácil. Isso vai ser por aqui. E aí a minha mãe, eu lembro que a minha tia escreveu uma carta me dissuadindo. E a minha mãe chegou para mim e disse assim, largue isso, eu lhe sustento até você terminar a sua faculdade de geografia. Aí eu disse, mãe, não tem volta não. As coisas que a gente começa tem que terminar. E aí é o que eu estou até hoje, né? Nossa. Porque aí houve um certo arrependimento da parte dela, mas não tem isso não. Foi muito bom, é algo que tempera a vida, né? Certas dificuldades, porém, estando na rua... Trabalhei 4 anos em rua, em rádio patrulha. Naquele tempo não tinha muito sargento. Em 2001, quando eu ingressei, praticamente não tinha sargento. Você entrou em 2001, então? Com quantos anos? Eu fiz o concurso aos 19. 19, Em julho completei 20 e em agosto eu já era PM. Então aos 20 anos recém-completado. Já era PM? Isso. Encerrei um pedacinho da minha juventude, né? Eu tenho 44 anos de idade, dos quais 24 como policial militar. Ou seja, eu tenho mais tempo de vida dentro do que fora. Exatamente. O meu tempo de vida fora ficou no passado. Então,
eu, estando na rua, tinha poucos sargentos. Nós, soldados, na criação do 9º Batalhão, foi só para soldado novato. Terminou que o soldado comandava a viatura e eu tive a oportunidade de comandar a viatura, como recruta. Tive essa oportunidade de comandar uma viatura, de fazer um serviço de cabo, de estar perante um juiz, depois respondendo como comandante de guarnição. Nossa. Então, assim, as coisas ficaram muito sérias. Eu falo para os meninos de 19 anos que têm atitudes de meninos mesmo, eu digo, aos 19, com a sua idade, eu comandava uma viatura de rádio patrulha. Sim. Eu estava diante do juiz, ele releu uma ocorrência para mim. Né? Graças a Deus deu tudo certinho, tanto é que eu nunca respondi nada muito grave. Estou bem nesse sentido. Porém, eu percebi que a guerra, para mim, é algo... Eu enfrentei uma guerra nesse sentido, entende? A guerra é algo muito monótono. Foi algo que não me agradou. Kalina Paiva, a escritora Kalina Paiva, aqui nessa livraria, antes de ir embora no meu lançamento, ela olhou para trás e perguntou... Antes de ir embora, eu vou fazer uma pergunta. Quem é o seu alter ego, o personagem que é seu alter ego no Flor do Mandacaru? E eu fiquei refletindo isso por muitos e muitos dias. E eu me achei muito parecido com o protagonista Zé Doido, mas foi inconsciente, total. Porque Zé Doido é um cangaceiro que não gosta de sangue, então eu disse, sou eu. E Zé Doido, ele, quando ingressa na guerra, ele muda a concepção. Ao invés de matar, ele quer fornecer alimento para o povo. Né? Isso acontece no romance. E comigo também eu percebi que aconteceu quando eu tive contato com a rua. Né? Depois da meia-noite as coisas mudam aqui, sabe? Depois da meia-noite o mundo é outro. É outra frequência que funciona em qualquer cidade, qualquer capital brasileira. Os seres da noite, sabe? Os seres marginalizados. Claudino, deixa eu perguntar, quando você entrou, foi um impacto muito grande para você? Você teve algum choque em relação a ter entrado na polícia? Obrigado, Barros. Foi como você esperava? O maior choque que eu tive teve histórias muito engraçadas. Eu tenho que escrever um livro de crônicas, só crônicas da caserna, sabe? O maior choque foi a precariedade que eu vi na estrutura da Polícia Militar. Sim. Dos alojamentos, da escola. Eu não sabia que era tão precário. Sim. Isso aí me chocou. A vida militar, eu não tive grandes choques, digamos assim, porque eu sempre vi como um grande teatro. Para mim ali ninguém estava muito afim de prejudicar ninguém, mas tem a questão do grito, tem a questão do rigor, da pressão psicológica, e de certo modo eu fui preparado desde criança para isso. Né? Então era até divertido. Mas eu lembro que estávamos no dia, acho que qual foi o dia? 11 de setembro, das Torres Gêmeas? Foi, 11 de setembro. Eu estava na barbearia da Academia de Polícia Militar, eu era aluno de soldado, eu estava cortando meu cabelo no padrão e de repente apareceu, já tinha acontecido a questão das Torres Gêmeas. Sim, e o barbeiro, ele falou, vocês serão convocados para essa guerra. Já saiu, ele falou o nome do documento. Barbeiro e analista de política internacional, ele era um cabo e era barbeiro, e ele falou isso para todos. E instalou-se aquele terror por um lado e empolgação pelo outro lado. Eu aderi ao lado da empolgação. Eu disse, eu vou mesmo, eu quero, sou voluntário, e lá vai, e a Terceira Guerra Mundial, e já tinha colega passando mal, vomitando, chorando. Nossa, tinha uns dizendo, eu vou, mas eu vou dar um tiro na minha perna para voltar aposentado e voltar como tenente. Já tinha cara planejando esse tipo de coisa. E foi, nesse dia, prejudicou, foi todo o treinamento, toda a escola, porque todo mundo incorporou a piada do barbeiro. A Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial, nós iremos para o Iraque, né, porque os Estados Unidos já mandou o documento, memorando lá, o presidente lá, Bush, mandou. Convocando vocês, e vocês vão e não tem escolha não. E todo mundo acreditou. Nossa. Foi preciso, o comandante da academia, o Coronel Saraiva, que hoje é meu confrade na Apicum, foi preciso ele ir lá, colocar todo mundo em uniforme e explicar. Não tem, baixem o facho, não vai ter. Pode ter a Terceira Guerra, vocês não vão não. Vocês não vão não. Vão ficar policiando aqui as rocas Centro e Mãe Luísa. O Major Cláudio, que hoje comanda o BOP, ele relembrou para mim essa história. Nossa. Quando a gente fez um treinamento recentemente lá, pelo CAIS, o curso que eu estou concluindo, né, semana que vem. E ele disse, você lembra quando convocaram a gente para a Terceira Guerra Mundial e tudo mais? Tinha muita história doida assim, o tempo de recrutamento, o tempo de aluno soldado, muitas amizades. E todo mundo menino, só história louca. A gente vai ouvir mais. E já tem um monte de comentário aqui. Valeu, vamos lá. Aloísio Dutra, é isso? Dutra. Aloísio Dutra, parabéns. Valeu, Aloísio.
Andréia Rucop, boa noite. É uma pergunta, a pergunta eu vou deixar para depois. Vamos lá. Simone Silva Lima, boa noite, primo. Lindas memórias, extremamente. Exatamente assim. Valeu, Simone. Continua acompanhando aqui. Que chique. Marla Moreira, boa noite. Que coisa boa esse bate-papo. Valeu, Marla. Continua acompanhando aqui. Melquiades Medeiros, boa noite. Espetacular esse resgate histórico. Olha aí. Vamos lá. Marcelo Stephanie, boa noite. Boa noite, Marcelo. Fica aqui ligado. Buena. Edilson Ribeiro, excelente escritor e um ser humano espetacular. Aí, Edilson, continua acompanhando aqui. Francisca Arizete, Arizete, da Casa do Cordel, Pereira Procópio. Boa noite. Senta que lá vem histórias muito boas. Eita. Valeu, Arizete. Continua ligado aqui. Neuma Rodrigues de Albuquerque, Rivera. Aí, Neuma. Aqui da Flórida, vendo a entrevista, adorando. Valeu. Chique. Beijão, trabalhei com o Neuma no Potiguar Notícias, do saudoso Pinto Júnior. Então vamos para a pergunta da Andréia. A Andréia Rucop está perguntando. Saber se a arquitetura da casa dos familiares influenciou a alma do escritor. Sim. Boa pergunta. Sim, porque todo romance ele possui uma estética, né? O Flor do Mandacaru ele possui uma estética que não pode ser quebrada. Sim. A Andréia é uma escritora carioca, ela escreve Noites de Estação, parte de suspense. E sou muito feliz em tê-la assim como amiga, como leitora. Não a conheci ainda pessoalmente, mas ela acompanha nosso trabalho aí do Flor do E está Mandacaru. acompanhando a entrevista. Agora. Hã? Tá muito? Tem mais perguntas? Daqui a pouco. Pode fazer, André, pode fazer. Então, essa pergunta é muito interessante porque o que acontece na primeira infância, né, até os 7 anos de idade, influencia o ser humano, acompanha pelo resto da vida. E a arte é uma expressão da alma. Sim. Então, se você não puder se libertar artisticamente falando, você vai viver frustrado. Sim. A arte, ela deveria fazer parte, tudo em termos de escola educacional, deveria ter como base a arte, entende? Porque, como eu já falei em outras entrevistas, né, a educação é aquilo que te ensina, a arte é aquilo que você é. Você ensina o menino a jogar o lixo no lixo. E ele faz isso forçadamente, porque toda educação é um processo forçado, condicionado. Você tem uma birra mesmo, né, com a educação formal. Ela é necessária a educação formal. Mas é algo que não lhe dê... Obrigado. Mas tem que ser algo repetitivo. Sim. Mas no dia em que o menino põe o papel no lixo sem ninguém estar vendo, é porque tornou-se espontâneo. Sim. Então isso aí já gerou uma cultura na alma dele, não é? Eu tento ser a mudança que eu queria que houvesse na educação. Eu consigo fazer isso por meio das minhas aulas de ProErd. Né? Minhas aulas de ProErd não é menino enfileirado, é todo mundo no chão em círculo. E a partir de jogos corporais que eu aprendi no teatro e também, por incrível que pareça, nas minhas aulas de atendimento pré-hospitalar na Cruz Vermelha. Amanhã eu estou o dia inteiro lá, uma aula de duração de 8 horas, um treinamento. Que bacana, vamos falar mais sobre isso. Pois é, então eu tento fazer algo divertido. A educação, o processo de aprendizado tem que ser divertido, né? O adulto também aprende brincando. Eu concordo com você. Tem mais comentários e perguntas, mas deixa eu fazer a pergunta para continuar a linha temporal. Você falou sobre como você entrou para ser policial, falou algumas observações suas como PM, mas deixa eu lhe perguntar. Você, em algum momento de CPM, ou no começo ou no meio do processo, passou por histórias assim não muito agradáveis ou histórias que batiam contra o seu sistema de valores? Sim, sempre tem. Sempre tem. Pode falar alguma? Olha, não precisa contar, acho que não pode ser contadas, mas o que pode ser contado? Bem, tem uma que é muito subjetiva, que foi um dia que nós estávamos na comunidade do Novo Horizonte, a questão chama Favela do Japão. Favela do Japão, sim. Favela do Japão. E eu lembro, eu estava com a submetralhadora, o motorista com uma 12, comandante com fuzil. Não, eu estava com fuzil. A gente entrou, juntamente com a Rocan. E tinha acabado de acontecer um assalto, certo? Nós fomos para fazer a prisão. A gente era doido, porque entrar ali pouca gente assim, a gente era doido, a gente foi, né? E eu lembro que eu fui caminhando, em algum momento aconteceu de pegar uma distância muito grande de quem estava atrás e quem estava na frente na patrulha, eu me vi só. E nesse me ver só, eu terminei cometendo um pequeno erro, porque toda vez que a gente passa por portas ou janelas, existe a técnica para passar, porque de lá pode vir um tiro. Sim. E eu deixei as minhas costas com um ponto cego, e eu percebi que tinha olhos atrás de mim. E quando eu olhei, era uma criança, era uma menina escurinha,
Assim, eu lembro muito bem, eu estou falando escurinha porque ela era muito bonita e os olhos dela, assim, se destacavam na escuridão, sabe? De dentro de casa. Sim. E eu percebi a avó dela ou a mãe, alguma mulher dizendo, venha para dentro. Aquilo me fez muito mal, aquilo me machucou muito, sabe? Eu percebi, meu Deus, eu causo medo nessa situação aqui. Sim. Eu entrei na infância de uma criança, né, que está numa situação precária, numa comunidade assim tão carente, trazendo algo nesse sentido. Isso me marca até hoje quando eu lembro. Nossa. Mas o meu trabalho no ProERD, eu tenho 20 anos em sala de aula, e é um trabalho assim que já passaram mais de 7 mil alunos por mim, né? E tem uma coisa que me faz muito bem, esse meu trabalho. Como é que você começou o trabalho no ProERD? Foi por meio do convite do meu mentor, Jackson, né? Policial antigo no ProERD, já estava no ProERD. Eu ingressei em 2005, o ProERD começou em 2002. Ele entrou em 2002 no ProERD. Você é um dos primeiros Sim, a gente, orientadores já. Terminamos. Ele convidou, ele falou do curso do ProERD, falou o que era. Eu achei que era tudo mentira, porque ele era muito empolgado a falar. E eu já estava muito saturado de ser policial de rua, essa aqui é a realidade, estava muito saturado mesmo. Foram 4 anos em que a folga era curta, eram só 2 dias. Era 24 por 48, hoje em dia é 24/72. Sim. Cheguei a trabalhar 24 por 24. É mesmo? Foi. Primeiro ano de polícia eu trabalhei em Macaíba. Então, aconteciam escalas diferenciadas, né? Foi muito forte essa fase. Mas, enfim, ele me convidou, a Coronel Margarida, na época era Capitão Margarida, ligou para mim, prepare as malas, o comandante-geral já autorizou, depois de amanhã você viaja para Recife fazer o curso ProERD. Eu nem mala tinha, eu fui na Alecrim, comprei uma malinha, fui para Recife, fiz o curso, 15 dias internado lá, voltei como instrutor e a minha primeira escola foi em Nova Cidade. Eu não tinha carro nem moto, eu pegava um ônibus, descia na Mor Gouveia e ia caminhando até Nova Cidade lá, uma escola Ivonete Marcial, ficava no pé do morro. E a partir daí eu passei 18 anos trabalhando muito longe de casa, sempre zona rural do Macaíba, zona rural do Veracruz, Pirangi do Sul, Pirangi do Norte, Búzios, mas aí já com transporte, né? Já com veículo. Ou institucional ou meu transporte particular, enfim. E passei 18 anos da minha vida trabalhando assim. Atualmente eu prefiro dar aula do ProERD perto de onde eu moro, para descansar um pouquinho, até porque entrou Cruz Vermelha, essa parte de Cruz Vermelha, a parte do livro também, essa parte literária eu preciso estar mais pertinho. Mas foi assim o meu ingresso, foi maravilhoso. Nossa, tem um monte de perguntas aqui, eu vou fazer algumas aqui, aí faço uma minha e volto, né, no revezamento de sempre. A Andréia Rucop, assistindo aqui do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Valeu, Andréia. Compreendendo uma visão singular do trabalho. Beleza, André? Continua acompanhando. A Simone Silva Lima, assistindo aqui do distrito de Cuité, Pedro Velho. Olha aí, pronto. Você falou. Faz parte da minha infância, Simone. Ô, Simone, que bom tê-lo aqui. José Leonardo da Silva. O Crônicas da Caserna faria o pipoco. Vamos falar sobre isso, né? Essa possibilidade. O amigo de Caoni Venâncio, viu? O grande Caoni Venâncio, que é o Vilmar de O Agente Secreto. Exato. Filme pernambucano. Falou em Léo, eu lembrei de Caoni. Que maravilha, um beijão pra Caoni. Parabéns a Caoni, que Caoni está no Oscar, né? Meu amigo, Deus quiser, né? André e a Andréa de novo. Uma pergunta, vamos ter um livro de crônicas? Pode responder. Sim. Sim? Vamos ter. Bacana. Teremos. Em algum momento, sim. Em algum momento teremos, sim. Bacana. Tem mais perguntas aqui, tem as perguntas aqui do Alexandre, se não me engano. Tá, deixa eu fazer uma aqui do Alexandro. Eita. Vamos lá. Você fala que seu livro possui uma estética, e a gente ainda nem chegou do seu livro, né? Eita. Mas a gente faz agora a pergunta do Alexandro? Pode fazer? Aí depois a gente volta para o processo de escrita do livro, tudo. Você fala que seu livro possui uma estética que não pode ser quebrada. Aí a primeira pergunta dele, depois eu faço a segunda. Quais as características dessa estética? Armorial, o melhor estilo Ariano Suassuna. Imagine tudo que como é que eu posso dizer? Se meu livro fosse uma pousada, seria de chão de terra. Eu já pensei em montar uma pousada em algum canto, em Tocantins, mas no meu estilo, em que o rústico se torna chique, sabe? Então, isso é uma estética, em que dentro do quarto vai ter uma tina d'água, vai ter assim uma tina de barro, em que não vai ter chuveiro, vai ter um tanque cheio de piaba, banho de cuia,
Vai reproduzir assim, a no bucha, empreendimento. Aquela bucha, a pedra pume, para tomar banho com a pedra, a bucha. Tinha tudo isso. Se eu for começar a lembrar tudo que tinha lá na casa meus, a cartucheira que meu avô usava, o chapéu. Que bacana. O facão. São muitos elementos. Por que Tocantins? Oi? Por que em Tocantins? Especificamente? É porque é o seguinte, poderia ser aqui também, sabe? Rio Grande do Norte. Mas em Tocantins existem lugares muito desertos. Assim, lugares turisticamente falando, como a Serra Gerais, que é um lugar que me encanta muito, sabe? E são lugares em que você tem Aqui, o sertão do Rio Grande do Norte, infelizmente, está tendo a sua estética quebrada pelo progresso das usinas eólicas. Para onde você olha, você vai ver fiação, meu amigo. Sim. Em Tocantins é um Brasil ainda preservado. Sim. Sabe? É necessária a eólica, o Rio Grande do Norte. Um amigo meu do Cuiabá falou, o Rio Grande do Norte vive de turismo. Eu disse, não, nós somos, eu acho que, se não for o maior, um dos maiores parques eólicos do Rio Grande do Norte, nós produzimos algodão, e sair falando tudo, né? Maior extração de petróleo em terra do Brasil, do Rio Grande do Norte. Verdade. É necessário. Porém, como é que eu posso dizer? A estética visual do nosso sertão, ela tem sido muito maculada. Tem gente que acha lindo, questão daquelas torres todas, mas quando eu olho assim, eu digo, meu Deus do céu, vai sobrar alguma coisa? No litoral está a mesma coisa. Você vai para São Miguel do Gostoso, Touros, a mesma coisa. Sim. Na SES, quando a gente encontra, e em Tocantins a gente encontra uma paisagem limpa, entende? Sim. Lugares em que, se quiser ter energia elétrica, vai ter que ser com placa solar, com gerador, com alguma coisa do tipo. Então, esse Tocantins eu falei quase que inconsciente, sabe? Era para ter falado Rio Grande do Norte mesmo, porque... Você falou Tocantins, eu me atentei. O certo era eu montar aqui. Montar uma pousada em Tocantins. Pois é, né? Pois é, né? É porque Tocantins é o Rio Grande do Norte, há 50 anos. Isso, bem... Assim, Tocantins tem atrativos, cachoeiras que você pode nomear, que não tem nome ainda, você cria lá, a Cachoeira dos Cefas, porque você descobriu a cachoeira e você pode pôr o nome lá, bota lá no Google Maps. E para uma pessoa introspectiva, é ideal, ótimo, né? É ótimo. Agora eu vou te falar, Rio Grande do Norte ainda tem isso. O nosso, por não ser um turismo de interior organizado, eu gosto muito de adentrar as entranhas do RN, sabe? É algo para mim muito encantador. Eu tenho dificuldade em encontrar quem me leve, porque ninguém é doido de entrar sozinho no meio da caatinga, assim, se perder e virar notícia, né? Isso, ou estampa de camisa. Mas, como é que se diz? O Rio Grande do Norte, eu digo a você que tem onça. Tem onça de caatinga. Ainda tem? Tem sim. Eu aposto que tem, agora eu não posso provar. Sim. Eu não posso provar porque eu não vi vestígios. Teria que ver pelo menos as fezes da onça com um pedaço de bicho lá, com dente, com outras coisas. Mas nós temos ainda áreas muito desertas, áreas assim... o bioma caatinga, ele me encanta demais. Os lajedos, as inscrições rupestres, as grotas, as cavernas, os bebedouros. A caatinga arbustiva, que é aquela mais alta, diferente da arbórea, que é a clássica, né, baixinha. Como eu disse, Rio Grande do Norte tem muito lugar ainda assim. Sim. Pena que termina ficando eclipsado por esse turismo de massa, de litoral, né? Sim, Infelizmente. E pelo que eu vi, você tem vontade de desbravar isso. Tenho. Como você falou, falta quem vá com você. Devagarinho. Ou um grupo. Devagarinho eu vou tentando. Obrigado. Devagarinho. E na realidade o Flor do Mandacaru foi quase uma reconciliação. Pronto. Foi uma reconciliação porque teve uma fase da minha vida que eu concluí que eu estava conhecendo muito mais o Tocantins do que o Rio Grande do Norte. Nossa. Sabe? E aí bateu uma dor na consciência, bateu assim, eu disse, eu preciso resgatar histórias potiguares, eu preciso me reconciliar com a minha família, nesse aspecto também, porque não é nada, não teve briga com ninguém. Sim. Mas numa pessoa introspectiva, a gente se sente culpado à toa. Né? Então eu cheguei a essa conclusão, eu disse, não, eu preciso contar histórias de família, preciso contar histórias de Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte é cheio de histórias maravilhosas, ninguém conhece, não se ensina nas escolas, ninguém sabe. E eu não conheço nenhum outro veículo capaz de fazer isso que não seja a arte, e a arte escrita, porque imortaliza, sabe? As pessoas buscam
Daqui, a partir de um livro, pode gerar um audiovisual, música. Porque, como eu disse, o livro ele tem uma identidade culinária, uma identidade estética, Sim. uma identidade geográfica, cultural. Sim. Na noite de lançamento do Flor do Mandacaru, era todo mundo de cangaceiro, era todo mundo chinelo de couro, descalço. Tem que ser assim. Foi servido cuscuz temperado, foi servido Muito canjica. Não foi servido salgadinho não, pô, porque isso quebra a nossa estética culinária. Nossa Um livro de cangaço servindo salgadinho de camarão. Salgadinho, refrigerante, não vai ter nada disso, vai ter suco de mangaba. Muito eu bom. busco pelo menos manter essa harmonia. Muito bom. Tem um monte de perguntas, mas vamos fazer a pergunta das pessoas aqui. F. Silva, do Proerd. De Mossoró, olha aí. Silva. Grande Claudionor, representa demais, cultura em pessoa. Valeu, amigo. Continua acompanhando aqui. Maria Amélia Soares. Não é minha mãe nessa. É sua mãe, não? Maria Amélia Soares. Não, desculpa, Gomes. É minha mãe. É sua mãe. É minha mãe. Eu que li errado, desculpa. É mãe. Que bom, olha aí. Bem-vinda, senhora. Assistindo aqui de Nova Parnamirim, aí do condado, do lado do Protetorado Independente de Nova Parnamirim, que é onde eu moro e onde a produtora do programa, Natália Chagas, mora. Assistindo em Moscou. Parabéns, muitas felicidades, avante. Valeu, dona Maria. Que bom ter a senhora aqui. Guinaldo Lira, isso. E Sonali Lira. Muito bem. Os dois juntos. Claudionor, um gigante literário do Rio Grande do Norte. Parabéns por sua dedicação. Abraço para Nova Cruz. E sucesso. Tô em Nova Cruz? Nova Cruz. Nova Cruz. Você merece, terra dos Arruda. Marla Moreira, abraço do danado de bom. De Vitória da Conquista, Bahia. O programa hoje está... Marla Moreira, grande abraço. Marla Moreira, rede danado de bom. Eita, internet possibilita isso, né? Impressionante. Ela reúne escritores nordestinos. É mesmo? A Rede Danado de Bom de Escritores Nordestinos. Ela organiza. Por isso que é o abraço do Danado de Bom. Ela leva escritores para as bienais. Bienal do Pernambuco, Bienal de Salvador, que vai acontecer. Ela leva para os lugares, ela organiza. Tem a coletânea Danado de Bom. Enfim, ela promove também. Que maravilha! É uma grande produtora cultural e de resgate. Que maravilha! Quem sabe um programa virtual, uma entrevista virtual com ela. Valeu, Marla. Parabéns pelo trabalho. Ivoneide Pereira, boa noite, Ivoneide. Bem-vindo aqui. E tem a segunda pergunta do Alexandro, que está aqui em loco na livraria. Claudionor, você considera importante que uma obra junte ali conteúdo e forma? Se sim, por quê? Sim. Eu estava conversando isso com o Alexandro ontem. Encontrei casualmente, é muito bom os encontros casuais. Né? No meio da rua a gente conversou. Eu acredito que eu tenha falado isso. O meu editor, Sandro Bia, do Café do Escritor, ele trabalhou durante 20 anos numa editora cristã. E ele sempre fala nas lives, né? Muitos escritores chegavam lá com um conteúdo, com uma escrita muito ruim, mas acreditavam que por estar falando de Deus, né? O conteúdo era ótimo, era maravilhoso, era de mudança, de coisas benéficas, mas o cara não sabia escrever. A mensagem não... A forma estava muito ruim, né? A escolha... Sandro Bia tem um livro chamado O Alívio das Palavras, que a capa é um labirinto. Todo escritor, quando vai escrever uma frase, ele tem 1000 opções de selecionar as palavras e a ordem das palavras, para que... Eu aconselho que isso seja feito de modo inconsciente. Leia bastante, se prepare, tenha um preparo, mas na hora de sentar e escrever, deixe suas forças inconscientes agirem. Não tente colocar algo tão racional nesse processo. Mas, como é que eu posso dizer? A forma ela é muito importante. Sim. Né? A forma ela é muito importante. Agora, sim, como forma, eu posso entender tanto... Porque, assim, o conteúdo a gente entende como um assunto. Sim. Certo? A forma, o modo como você vai escrever e que vai repercutir no leitor. Sim. Porque tem leitura que é entediante. Tem leitura que você não consegue concluir porque... Pela forma ou pelo conteúdo? Muito mais pela forma. Muito mais pela forma. Muito mais porque um conteúdo não garante que você vá ser atraído. O tema pode ser bom e edificante. A forma é o condutor. A forma é o condutor. Sim. Não, o conteúdo pode ser uma bosta. Sim. Mas hoje se valoriza muito a forma. Sim. Diz, não, isso aqui não me acrescentou não, mas ele tem uma linguagem tão poética, mas é tão bonito. Sim. Né? Poeta Marcos Campos. Que está aqui, né? Que está aqui, eu vi ele entrando. Ele é um mestre da forma.
Sim. Ele é o mestre da forma. Premiado, várias premiações nacionais. Ele é o mestre. Então, quando o Alexandro me perguntou, foi a primeira pessoa que eu pensei foi ele. Por quê? Tanto é que eu fiquei com dificuldade de entender essa forma, se seria realmente uma estética como o Marcos Campos faz, que ele faz um poema em forma de taça, que ele dá uma estética visual. Então existe essa forma em que a escrita também se torna um quadro, se torna um visual, e existe a forma clássica que é a que o povo entende, que é a que eu estou falando mais ou menos agora, que eu entendo mais. Sim. Que seria o jeito de escrever. Sim. O jeito como se escreve, né? Aconteceu um fato, um atropelamento aqui na rua. Cada qual vai escrever à sua maneira. Sim. O fato, o conteúdo é o mesmo. Né? O conteúdo é o mesmo. Mas um escritor romancista, ele escreve de outros modos, né? Sim. A gente tem direito de enfeitar um pouquinho mais. Tanto é, por exemplo, tem uma moça na Cruz Vermelha que ela fez uma seleção para Disney e aí passou para virar guarda-vida na Disney. E a função lá, o treinamento era mergulhar na piscina e pegar pedras. Levar até a borda. Sei que ela é magrinha, fraquinha, não sei o quê. Eu sei que deu um problema lá, cancelaram o visto dela, ela ficou, não sei porquê, foi um problema lá que ninguém sabe explicar. Essa é a história real. Quando eu conto para as pessoas, eu digo não. Ela foi selecionada, viajou para a Disney, chegou na Disney, era mentira, botaram ela para carregar pedra até cansar. Então o escritor romancista, ele gosta de, na hora de escrever, ele vai escrever uma coisa mais romanceada, né? Sim. Mas que seja mais... Então um atropelamento na rua, eu vou colocar minhas cores. Às vezes eu vou carregar no tempero. Isso. Para ilustrar, por exemplo... José Agno, vai embora não, amigo. Fica aí. Fica aí mais 3 dias. Por exemplo, você como leitor, como Claudio Honor leitor, um escritor pode escrever uma história sobre uma senhorinha que lembre a sua avó em Pedro Velho e a forma não lhe agradar e você não gostar do livro. Sim. E ao mesmo tempo pode ter um tema que você não gosta, vamos supor, basquete. Vamos supor que você não gosta de basquete. Sim. Você gosta de basquete? Indiferente. Tá, pronto. Então, um tema que você é diferente, mas que seja bem escrito. Sim. A tendência seria você se atrair mais pelo livro sobre basquete, bem escrito. Sim. É mais ou menos isso, a questão da forma do conteúdo. Para mim, a arte está na forma. Sim. A arte, para mim, está na forma. Como se escreve. Sim. Né? Porque que é algo que vem acontecendo hoje, em termos de escrita, eu estava conversando isso com o Alexandre, está acontecendo praticamente, a gente conversou muito sobre isso ontem à noite, praticamente uma corrupção que acontece na literatura do mundo, uma militância. As pessoas têm direito de ter seus ideais, mas a militância ela não pode subjugar a forma nem o conteúdo. Então eu tenho que escrever desse jeito, e esse jeito que eu vou escrever não vai expressar minha alma, mas vai expressar o grupo político do qual eu tenho que agradar. Então não tem como dizer que essa escrita ficará boa. E olhe que eu falo isso enquanto leitor neutro. Sim. Digamos que eu não sei nada do escritor, não li, eu gosto de ler o livro sem saber nada do autor, para não me influenciar. Mas a gente percebe muita coisa ruim hoje em dia, por conta disso. A gente tem... Alexandre estava falando para mim, porque eu sou negro, então eu tenho que escrever dentro de uma militância de racismo. Pode escrever também, mas não se sinta forçado. Porque a pessoa é homossexual, então tem que escrever algo... Obrigatoriamente, e dentro daquela fórmula, como é que eu posso dizer, já pronta, pré-cozida. E o ser humano é muito mais rico que isso, entende? E aquele triângulo amoroso... E se não tiver forma, não vai atrair o leitor. Pois é. Não adianta escrever um tema edificante se você não vai atrair o leitor. E as pessoas estão errando muito por isso, porque o conteúdo está muito repetitivo. As pessoas estão se preocupando em agradar uma militância, em agradar o mundo inteiro. E as verdadeiras obras não estão surgindo. As pessoas terminam se segurando nesse sentido, sabe? Termina saindo muita coisa ruim por conta disso. Embora muitas dessas pessoas tenham uma forma de escrita muito boa, né? Perfeito, ótima explanação. E tem mais comentários e perguntas aqui. Ana Maria da Silva Lima. Maravilha, artista da nossa terra, de Pedro Velho. É sua tia? Ana Maria. Ana Maria da Silva Lima. De Pedro Velho? É. Não, na minha da nossa terra? É de Tocantins?
Não. Não. Deve ser Rio Grande do Norte, né? Não. Marla Moreira, me chama que eu vou. Opa, olha aí, Olha aí, o convite que eu fiz, Acabou quero de aceitar. entrevistar. Adorei a ideia de botequim. Valeu, Marla. Até tô tomando um vinho, olha aí. Que chique. Eu na cerveja, Claudionor na água e você no vinho. Amo ouvir o Claudionor. Aprendo demais com esse cabra da peste. Sou grato a Deus por tê-lo na rede Danado de Bom. Que bacana, que trabalho lindo esse. Chique. Valeu, Marla. A gente fica em contato. E a Andréa Rucop. Uma pergunta. Quais escritores irão influenciar o estilo de escrita do livro A Flor do Mandacaru? Na verdade, quais influenciaram, né? Influenciaram. Vamos lá. Quais são suas influências? Durante a escrita, eu tive tempo de ler durante a escrita. Eu li Geraldo França de Lima, salvo engano, ele ocupou a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras, ele era afilhado literário de João Guimarães Rosa. Geraldo França de Lima, ele me influenciou na parte do plot twist, as reviravoltas. Então, algumas coisas que eu estava escrevendo, eu dizia assim, tá muito parado, eu tenho que criar uma reviravolta aqui. Ele me influenciou muito nesse aspecto. Porém, as minhas maiores referências literárias são autores do Norte. Sim. Especialmente Dalcídio Jurandir, da Ilha do Marajó, de Cachoeira do Arari. E, especialmente mesmo, o Dr. Paulo Jacó. Ele viveu durante 5 meses com Yanomamis. Ele era um desembargador, ele morreu acho que há uns 3 anos atrás. Dr. Paulo Jacó era judeu, influenciou muito a escrita dele. E dessa vivência com os Yanomami surgiu o livro Chãos de Maiconã, que mescla língua portuguesa com Yanomami. A escrita amazônica ela me influencia demais. As possibilidades estéticas, as possibilidades do que eu posso, os cortes temporais, entende? Assim, eu tenho uma biblioteca dentro do meu quarto de autores que, se eu citar aqui, as pessoas não vão saber quem é, mas que são muito importantes para a literatura brasileira. Né? Os autores clássicos, os nordestinos, eu tenho todos os livros de todos. Né? Graciliano Ramos, eu tenho até um livro chamado Cartas, que são as cartas que ele mandava para o pai, para a mãe, para a namorada, depois noiva, depois esposa. Raquel de Queiroz, eu tenho todos, João Baldo Ribeiro. Então eu fui buscando outros autores, mas minha principal referência literária é o Dr. Paulo Jacó, que inclusive Manuel Onofre Júnior ele conhece. Dr. Paulo Jacó. Ele falou isso pra mim, eu fiquei muito feliz. Que bacana. O Dr. Manuel Onofre foi entrevistado aqui. Eita, que você estava aqui no dia? Não. Não, você estava com o Thiago Gonzaga. Isso. Cadê Thiago? Chegou não. Thiago não chegou não. Tá ali, ó. Tá ali. Thiago Gonzaga tá aqui. Eita, pílula. Chegou escondido aqui. Passagem secreta. Que é esse, Thiago? Tá no café, E chegou a Adélia Costa também, presidente da SPVA, que acabou de ser uma das organizadoras do evento que você estava, o primeiro encontro de academias de letras e artes e outros grupos literários, né? Em Serra de São Bento, estávamos lá em Serra de São Bento. Você não tem noção, assim, o apoio que eu tenho tido de Adélia, de Tiago Gonzaga, porque eu sou um escritor que brotou. Né? Isso, a gente vai chegar a isso. Surgi Como do foi nada, que brotou isso? Surgi do nada, então são pessoas que estão me apoiando demais. Eu tenho sido recebido com muito carinho e tenho tido apoio de muita gente no Rio Grande do Norte, né? Que eu não esperava e, graças a Deus, tem dado certo. Que beleza. Tem uma pergunta de Adélia, mas deixa eu fazer. Vamos chegar. Ixi. É sobre... calma, se acalma, Adélia. Queima a roupa, assim, a pergunta. Tá bom. Vou fazer aquele velho lembrete. Pode fazer pergunta, ainda tem programa aqui. Faça a pergunta quem está aqui pessoalmente e quem está assistindo pelo Facebook. Vamos chegar, a gente está falando até agora de sua carreira como policial, foi ser orientador do ProERD, mas aí alguma hora você começou a escrever. Qual foi o primeiro vislumbre, o primeiro flash de que vou escrever um livro? Eu pensei em escrever, eu fiz uma viagem, o que aconteceu? Um senhor chamado Seu Nael, ele ficou viúvo, ele era líder de célula de igreja, da Bola de Neve, a esposa dele faleceu, ele ficou muito deprimido. E outro amigo meu, Márcio, que Deus o tenha num bom lugar, né, ele já faleceu, Márcio olhou pra mim e disse, bora viajar pelo sertão, bora levar o velho. A gente patrocina uma viagem pra ele. Leva ele pra andar o sertão todinho, pra ele ficar feliz.
E eu falei, é mesmo, porque toda vez que num casal que vive assim mais de 30 anos juntos, quando um morre, no ano seguinte o outro morre. Eu disse, o velho vai morrer. Mas antes de morrer, a gente faz uma viagem bem legal com ele. Que maravilha. A gente leva ele pros cabaré e tudo mais. Então é importante, pelo menos morre satisfeito. Isso. Né? É importante a gente fazer uma despedida dessa com o velho. Então, o que aconteceu? Isso aí já é um conto, já é uma A gente história, levou lá para Cabaceiras, que é a cidade, a Hollywood nordestina. Isso, De Cabaceiras para Parelhas, aí fomos no sítio, o Mirador, né? As pinturas rupestres. Isso. De Parelhas para Patu, passando por Belém de Brejo do Cruz. Maravilha. Todo sertão, a gente chegou em Patu, conhecemos Zé Doido. Zé Doido guiou a gente na caverna de Jesus Brilhante. E noutras viagens, né? Zé Doido ficou marcado. Toda vez que eu vou em Patu, eu digo, Zé Doido, ele fala, lembra de você não, quem é você? Olha aí. Muito obrigado. Falar em Zé Doido, chegou. E Barros, mais uma, por gentileza. Obrigado, Barros. E aí, quando eu falo, lembra do velho, ele lembra. Lembra do velho. E aí, eu cheguei a presenciar Zé Doido, ele querendo mostrar pra gente uma égua. Ele falou, uma burrinha que eu tenho é uma seda, mansa toda. Quando ele abriu o portão que entrou, que foi trazer a burra pra gente ver e alisar, a burra endoidou, começou a dar coices querendo matá-lo. E ele conseguiu dominar com uma mão só. Ele desviava dos coices e ia dominando ali. E aquilo ali ficou como uma fotografia na minha mente. Eu olhando, eu falei pro meu amigo Natécio, que estava do lado, isso lá em Patu, na casa de Zé Doido. Eu disse, Natécio, no dia que eu escrever um livro, ele vai ser o herói do livro. Zé Doido. Eu ainda vou escrever um livro. Nossa. E ficou essa cena, Zé Doido, fez, velho é duro, né? Ô velho duro. E Zé Doido fica cobrando a presença do outro velho lá. Traga o velho, seu Nael, tem que levar. Mas aí o que aconteceu? Eu fiz um projeto que até hoje existe uma pastinha chamada Contos Potiguares, né? Os Contos Potiguares, em que eu queria narrar a história do soldado Manuel Lino de Martins, que foi para a Segunda Guerra e morreu, soldado Luiz Gonzaga, da PM, Luísa Cantofa, a indígena Paiacu, que morreu lá em Porto Alegre, na Estação da Bica, e essas histórias potiguares que deveriam ser ensinadas em escolas, deveriam ser populares e ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu disse, não, eu vou mudar essa história aí, eu quero chegando e escrever um livro de contos. Escrevi um livro Sobremesa, que narra a saga dos Barões da Serra Branca, de São Rafael e Açu. Eles libertaram os escravos 8 anos antes da Lei Áurea, e são os únicos que têm título de nobreza no Rio Grande do Norte, os Barões da Serra Branca. Exatamente. Foi o primeiro conto. O segundo conto se chama Patuzinho, em que era a história de um espião que não gostava de sangue, um cangaceiro não gostava de sangue, e o cangaceiro chamava Zé Doido. Porque o Zé Doido da vida real, ele é parente de Jesuíno Brilhante. Porém, o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu visitei o Amazonas e Leonardo Grangeiro Novelino, que é eu vim saber muito depois que ele é o diretor do Museu Paço da Liberdade de Manaus, da cidade de Manaus. Eu pensei que ele era um guia. A gente conversando, você escreve? Eu disse, rapaz, estou escrevendo umas besteiras aí. E tal, mandei o material, ele leu e falou assim, transforma esse conto, o Patuzinho. Eu senti a sordidez dos canjerês, eu vi as estradas, ele mandou um áudio lindo para mim, eu senti o calor, senti o cacto, e foi transportado e falou assim, transforma num romance, vou fazer uma provocação, tal qual os rios que se encontram, o Rio Negro e os Solimões, tal qual os rios que se encontram, faz um encontro de Amazonas com o Nordeste. Que aí a gente põe isso no Flor do Mandacaru. Aí eu disse, meu Deus, como é que eu faço? E transformei. Eu peguei, na hora que eu matar Zé Doido, o livro congela, há um hiato de tempo, e começa a infância de Zé Doido, começam os pais. Eu transformei o conto num romance. Enfim, e agora sim eu vou fazer o livro de contos, né? Agora nessa segunda... Mas vamos falar do romance. Aí quando você terminou, o que é que você pensou? Vou publicar, vou reler, vou reescrever, vou botar alguém para ler. Como é que foi o processo, Cláudio Honor? Eu cometi um erro que eu não aconselho a ninguém, que é sair mostrando o texto, o primeiro Patuzinho, para muita gente. Não teve problema, isso é um erro, não se deve fazer. Você escreveu, você mostra para pouca gente. Ou não mostra para ninguém, você submeta, você tem que escolher o leitor beta. O leitor beta, o ideal é que seja um escritor. Alguém que dê uma opinião qualificada. E depois eu aconselho demais que você pague um serviço de leitura crítica, em que você paga o serviço, o leitor crítico ele vai te entregar um relatório de leitura crítica. Eu tive a oportunidade, eu tenho até hoje, é muito maravilhoso, você receber o seu texto comentado.
O Flor do Mandacaru comentado, dando dicas. Isso aqui pode melhorar, isso aqui não faz sentido. Né? Uma leitura crítica de verdade. De verdade. Isso aqui está muito massa. Essa parte está muito poética, abusa um pouco mais disso, repete. Eu achei massa, assim, não tinha pontas soltas, o texto eu já entreguei sem pontas soltas, sim. Mas assim, coisas do tipo, estou sentindo falta de Deoclésio nesse diálogo, eu sei que ele está aí, mas bota ele para falar, para fazer, para refletir, repete tal coisa que isso ficou bom e tudo mais. As dicas, teve uma dica que ela deu para o desfecho, o final, que eu não segui. Realmente, nem toda dica você tem que seguir. O autor é a gente, né? A gente que sabe. E a gente se responsabiliza. Sim. E, enfim, quando terminou, eu sempre tive intenção de publicar. Sempre. Eu penso assim, se é para escrever e guardar, é melhor não escrever. Torne público, eu tive sempre essa intenção. Quando, na fase de escrita, a gente tem uma dúvida cruel. A gente termina de escrever e diz, meu Deus, isso ficou muito bom. Às vezes a gente pensa assim, isso ficou muito bom. Só que no outro dia a gente está pensando, não, será que isso presta? Por isso que eu saí distribuindo, outras pessoas lendo. Então, terminei de escrever, fiz uma revisão de cima para baixo, não, de baixo para cima. Fiz de baixo para cima, do final para o início, sim. Harmonizando o texto. Isso. Eu fiz minha própria revisão, entreguei o texto para a leitura crítica. Da leitura crítica, eu acrescentei 10 páginas, porque com as dicas. A partir das dicas, eu criei situações. Entre a leitura crítica e essa edição que eu fiz uma viagem a Patu, e aí eu terminei sabendo de uma planta, um pé de pau-ferro, um jucá, que tem na comunidade quilombola do Jatobá. Que aí Naldinho do Jatobá, que é um personagem do livro, que existe lá em Patu, ele mostrou essa planta sagrada para mim e eu terminei inserindo ela também no romance. Essa viagem de última hora fez diferença também, inseri. Que bacana. E aí pronto, texto pronto, chegou uma hora, a intenção era fazer uma revisão de baixo para cima, de cima para baixo. A de cima para baixo, do início para o fim, eu não fiz, porque eu já não aguentava mais o texto. Eu disse, não vai, tá bom, tá na hora, vai-se embora, acabou, eu não vou ficar mexendo mais nisso aqui não. Tá na hora de ir. Tem uma hora que não dá para mexer, né? Quero publicar. A questão das ilustrações foi uma coisa fora parte. A gente, mestre Stephanie, Marcela Stephanie está aí, ela é mestre na luta de esgrima crioula, é uma luta de facas, uma luta tradicional gaúcha. Né? Ele quem me indicou o ilustrador, que é o mestre Cristiano Ramos, que virou o personagem do livro que eu estou escrevendo agora. Mas o ilustrador já foi na fase de publicação do livro. Não, cara, porque, sim, o texto estava pronto. Sim. Depois que o texto está pronto, para bater a ilustração, o que está na minha cabeça, o que deve ser, com o que ele vai desenhar, eu mandava trechos para ele. E eu discutia. E eu dizia, não, o Deoclésio não é feio assim não, o Deoclésio é mais jovem. E eu mandei uma foto dele mesmo, eu peguei uma foto dele e Deoclésio é assim. Porque ele é um coroa jovem, digamos assim. Deoclésio é assim, ele tem 40 e poucos anos, mas é conservado. Potiracema, eu disse, essa ainda tá muito feia, cara. Não, melhor isso aí. Potiracema é linda, cara, é linda. Imagina ainda mais bonito que você imaginar, bota aí no... E a gente discutia, o ceguinho, ele fez uma proposta de desensaco, o cego é descalço, o cego é mendigo. E bota uma faixa no olho, de olho fechado, mão fechada, bota um leve sorriso. A gente discutia muito, essa fase de fazer as ilustrações, de concatenar, ela levou muito tempo. Em média, para cada ilustração, 40, 45 dias, até ele me entregar o resultado final da ilustração. Aí eu criei uma coisa de fazer votações no Instagram. Ele mandava 2 ilustrações e eu botava no Instagram para o público escolher. Morrendo de medo que o público escolhesse outra que eu não quisesse, porque eu já tinha a minha. A foto de biografia do livro ganhou a que eu não queria. Eu gosto de uma foto minha em que eu estou assim, no movimento de dança contemporânea. Assim. A que ganhou foi essa. Eu não gosto dessa foto, mas o público escolheu, o público que manda. Eu detesto essa foto, mas entrou. Mas, rapaz... Eu gosto da foto preto e branco. Né? Estilo foto de velório mesmo assim. Obrigado. Botei para votar, o povo ganhou e ficou. Eu vou até pensar se nesse novo livro que eu estou fazendo, eu deixo o povo se meter. Ou não, né? Ou fica ditatorial. Do jeito que eu quiser. O povo do Instagram. Vocês mesmo, o povo do Instagram. Você? Aí, ela tá falando de você. O povo que era meus seguidores. E haja gente aqui, Claudionor. José Leonardo da Silva. Léo. O amigo Rubem comentou que o tema regional o fez se identificar bastante com o livro. Sua obra não é sucesso à toa. Parabéns. Valeu, Léo. Continua acompanhando aqui. Jack Pimentel. Excelente escritor.
grande professor do Proerd. Olha Jackson aí. foi quem me colocou no Proerd, que eu contei. Sim, o instrutor mais antigo. O instrutor. Mestre Jackson. Mestre Jackson, valeu, tá acompanhando aqui. Olha aí, era pra estar aqui, Caba Safado. Olha aí, Glaucio Botelho. Pastor, Pai do Senhor. Opa, um papo com Claudio Honor, teimoso zen, é uma boa viagem. Com uma boa bagagem e nada rotineira. Olha aí. Pois é, ele é o Tuxal. No livro ele é o Tuxal, porque ele é do Seridó, ele é de Currais Novos. Em Currais Novos tem um pessoal meio indígena e ele é um índio de 2 metros de altura, assim, sabe? Eu me baseei nele para compor o pai de Potiracema, o Tuxaua. Nossa. E ele sabe disso, né? E a Marla Moreira voltou aqui. Todos nós aguardamos ansiosamente o próximo livro do Claudio Honor, que é o Semente de Mandacaru, né? Vamos falar sobre isso. Eita, isso. É. E tem uma pergunta aqui de Adélia Costa que está falando aqui. Claudio Honor, escrever dentro do cangaço não é uma caixinha, uma tendência? Aí ela está se referindo àquelas tendências identitárias que você falou. Sim. Escrever dentro do cangaço não é uma caixinha? Como fugir delas? Porque, boa pergunta. Olha, o título Flor do Mandacaru, eu nunca vi um título mais clichê. É um título clichê, mas é um título que se encontra. O livro se chamaria Flor do Mandacaru, um romance potiguar. Mas numa reunião do Café do Escritor, chegamos à conclusão de que bote um título em que, nas pesquisas de Google, o que é que se busca de Nordeste? Quando se fala de Nordeste, é cuscuz, cangaço. Né? É cuscuz, é cangaço, é mandacaru. Então aproveite, né, essas buscas também. O livro também não traz uma perspectiva sobre o cangaço, ele traz uma perspectiva diferente do cangaço, porque Jesuíno Brilhante, ele foi um cangaceiro diferente. Sim. Ele foi diferenciado. Tinha tudo para não ser cangaceiro, enfim. Ele era considerado bandido pelas autoridades constituídas, inclusive o doutor Almino Afonso. Mas pelo povo ele não era bandido, não. Sim. E tinha tudo para não ser, se não fosse a briga que aconteceu com a família dos Limões. Mas o cangaço no meu livro, ele é apenas um mote. Eu tinha que falar de Rio Grande do Norte. Eu vim com essa proposta de falar de Rio Grande do Norte e promover o meu estado. Eu mandei muitas mensagens para muitos lugares, que meu livro ele tem uma Rota Flor do Mandacaru, lugares turísticos, né? Como a Casa de Pedra de Martins, o Lajeado de Soledade, a Serra Barriguda, lá de Alexandria, tem uma Rota Flor do Mandacaru. Eu tentei manter contato com diversos locais, restaurantes, assim, explicando, eu estou escrevendo um livro e tudo mais e tal. No geral, eu fui ignorado, o povo dizia, ok. Ou então dizia, você quer o quê? Então, no geral, ninguém respeita quem está escrevendo, né? Ninguém respeita quem está escrevendo. Respeitar escritor? Ninguém, já é escritor, é um negócio meio... Já é um negócio meio acaraiado, né? Já é um negócio meio acaraiado. Aí, você estou escrevendo ainda, vamos ficar na tua. Era mais ou menos assim a onda da galera. Aí, quem é tu? Fica na tua. Aí, e eu era muito petulante, digamos assim, eu botava assim... Trago a modesta proposta de reinserir o Rio Grande do Norte no circuito literário nacional. Tá. Eu falava isso Eu tenho mensagens salvas que eu dizia isso. Trago a modesta proposta de reinserir o Rio Grande do Norte no circuito literário internacional. No nacional eu cumpri. Cumpri. Tudo que eu prometi até agora, chegar lá, cumpri. Internacional devagarinho, porque o Rio Grande do Norte foi colocado em evidência. Né? O Jabuti é como se apagassem as luzes e jogassem um foco de luz em você. Assim. Mas vamos do Jabuti, vamos para a publicação, para poder chegar no Jabuti. Sim. Como é que foi a publicação? Aí, de repente, tem que ter editora, tem que ter o lançamento. Como é que foi o processo de você escrever, mandar para as pessoas, concluir, teve a última viagem, mas, de repente, publicação? Olha, publicação, a gente sai procurando um bocado de coisa. A gente fica naquela dúvida. Então tem essas editoras, querendo ou não, as redes sociais ajudam no sentido de que quando você faz uma busca, todo dia começa a aparecer propagandas no Instagram de editoras que... eu já segui o canal Café do Escritor, de Sandro Bier, em que ele dá dicas justamente de escrita criativa, de publicação. Sim. E eles sempre deixaram muito claro que numa editora, o escritor não arca com R$1. Ele não banca, a editora banca. Por exemplo, Companhia das Letras, por exemplo, a Record. São editoras, né? Grupo Sextante, são editoras. Patuá, eu creio que a Patuá com certeza também é assim. Eduardo Lacerda. Mas o que acontece? Existem gráficas que se dizem editoras. Em que? Mas olha só, como é que se diz? Uma editora que vem com uma proposta de meio a meio.
meio a meio. O escritor arca com metade, a editora com outra metade. Na prática, o editor vai arcar com tudo, o que ele chama de metade é tudo, né? E ficar com metade do rendimento da venda do livro. Então, eu gostei muito do Café do Escritor porque eles são muito honestos. Eles explicam o que é uma editora, eles explicam que eles não são uma editora, eles são uma prestadora de serviço, né? São uma prestadora de serviço. Vou prestar serviço, leitura crítica, eu fiz tudo com eles. Diagramação, só a capa que foi fora a parte foi com um artista gaúcho. A parte do design, tudo, revisão ortográfica, gramatical, tudo isso, edição, tudo lá com eles. Eu tinha uma preocupação desde sempre com a qualidade. Eu disse, bem, é o primeiro da minha vida, eu quero que seja feito com muita qualidade. Né? Existia a possibilidade de inscrever em editais, em concurso literário como o Prêmio Sesc, cuja premiação é a publicação gratuita. É R$30 mil em prêmio e a publicação. Mas qual era a certeza, qual era a garantia? Eu queria que viesse ao mundo e viesse com um padrão de qualidade, sabe? Então, encontrei muito a questão de gráficas, que se dizem gráficas e são na prática... Se dizem editoras. Se dizem editores, são gráficas. E aquela coisa, atraso na entrega do livro. E eu queria muito esse livro na Amazon, queria muito esse livro no formato Kindle Unlimited. Eu quero muito ser lido. Veja bem, o livro é um negócio, como diz Sandro Bier. O livro é um negócio, mas Teimoso Zen não é business. Desculpem decepcionar, Teimoso Zen é um artista. Eu faço algumas perguntas para alguns escritores. Eu digo assim, e aí? Você preferia ser publicado eu sou o gênio da lâmpada e eu vou te conceder um desejo, escolha. Ser publicado pela Companhia das Letras ou ver seu livro virar filme. Aí a pessoa fica assim. A partir do que ela respondeu, eu digo o que ela é. E aí, você quer seu livro virando filme e ganhando um Oscar? Ou indicado para o Oscar? Ou uma indicação sua para o Prêmio Nobel de Literatura? A partir do que ele responde, eu digo que ele é. Se ele é business... comercial, ou escritor, ou se ele é um escritor artista. Escritor é de todo jeito, tem um escritor business, tem um escritor que quer vender, tem um escritor que quer ser lido. Eu pertenço a essa categoria, eu quero ser lido. Entende? E tem várias perguntas que a gente pode fazer até para o escritor refletir e se situar e não se decepcionar. Né? O que é que eu percebo? Nesse processo, eu sinto que acertei. O trabalho ficou bom. O trabalho foi feito com qualidade. Qual foi a editora, para a gente repetir? Foi o selo Página Nova do Café do Escritor. Então o processo foi esse. A gente foi fazendo devagarinho, tudo muito transparente, muito claro, explicando todo o processo, gastando pra caramba, porque saiu do bolso. Mas é normal o escritor vender carro, moto, terreno, se endividar para publicar livro. Isso aí tá dentro do roteiro, acontece. Acontece nas melhores famílias. Né, João Dantas? Mas eu sugiro fazer um financiamento. Hoje em dia, quem quiser publicar, financiamento coletivo, fazer uma pré-venda. Por lá no quartel poderia ter feito. Na minha unidade são 200 homens, entre homens e mulheres, 200 pessoas, cada um dá R$40. Quando o livro for publicado, já ganha o livro autografado. Existem possibilidades de barateamento, de meio financiamento, de total, mas eu queria coisa muito pra já, muito prática, muito... Você tinha urgência, né? Na época o dinheiro não era problema, entende? Eu dizia, não, eu tenho recurso nesse sentido. E vou fazer. E quero fazer do meu jeito. Pronto, outra coisa. A depender da editora mesmo grande, o autor, ele não tem tanta liberdade de capa. Eles mudam até o texto, se for o caso. E numa prestadora de serviço, meu amigo, ele pergunta, você quer prefácio, pós-fácio, como é agradecimento, como é que você quer? Ele perguntou, qual é a liberdade que o designer tem para mexer na capa? Eu falei, nenhuma liberdade. A capa eu quero do jeito que tá, do jeito até os rabiscozinhos assim, que o artista fez o quadro, isso aqui é uma pintura em aquarela. Disse, mantém, liberdade nenhuma. Em alguns pontos eu sou meio tirano. Tem que ser. Você tem que... Se o escritor não puder mandar no livro, osso. Né? Se ele tem algumas coisas, não vai ser assim, acabou. Se às vezes o mais velho, o escritor mais velho, alguém do Café do Escritor dá um conselho, eu digo, obrigado, mas vai ser do meu jeito e acabou. Pronto. Algumas coisas eu concordo, outras coisas eu digo, não, vai ser do meu jeito e porque se eu me reio sozinho, pô. Eu quero... Né? Eu vou me rear sozinho, Essa explanação final foi maravilhosa. Mas é verdade. Eu vou assumir a responsabilidade, então... A gente tá com até produção. 1h10 já. Nossa, o tempo voou, mas tem tempo para mais. Assim, tem pergunta, tem comentários aqui. Epitácio Andrade, parabéns, escritor. Valeu, Epitácio.
prestigiando aqui. Tem uma pergunta do Alexandre que eu vou fazer, mas tem uma pergunta do Edilson Ribeiro que eu estava deixando para o final, mas eu vou fazer agora, antes da gente chegar no Jabuti. O Edilson tomou a minha pergunta, mas tome mesmo, que é assim mesmo. Por que o apelido Teimoso Zen? Hã? É da Serra São Bento? Ah, é o Edilson. A gente é amigo do Instagram, desculpa, Edilson. Só agora eu juntei e tava lá na Serra São Bento. Isso. Bebeu com a gente lá perto, é. Teimoso Zen. Por que Teimoso Zen? Eu ia fazer no final, mas vou fazer agora. Na minha adolescência, eu vivia a fase adulta, como eu disse. Então, as minhas leituras não eram literárias. Eu lia Erich Fromm, que é um psicanalista e sociólogo judeu, alemão. Lia muito coisa de gente séria, né? Eu não li essas coisas que eu leio hoje, não, assim. Eu abandonei a vida adulta Quando eu conheci o teatro, eu abandonei a vida adulta, né? Foi a melhor decisão da minha vida. Mas aos 15 anos eu era muito chato, eu só lia... Então eu li Daiichi Teitaro Suzuki, D.T. Suzuki, que tem um livro chamado Zen. E tem coisas do tipo, escutem as palmas da minha mão vazia, explicando que desde o princípio nada afirmar é negar, negar é afirmar. São provérbios do movimento Zen. Mas dentro dessa loucura, digamos assim, a minha cabeça de adolescente foi compreendendo o que é o Zen. Que a visão que se tem, a visão do Zen como calma, é uma visão muito superficial. O Zen ele é constante, o Zen, porque, como é que se diz? Você pode ser Zen apesar de tudo que está do caos. Você manter suas agendas, você fazer o que é necessário ser feito, não é? Porque a maior parte dos problemas ele é de origem subjetiva, é a sua interpretação do que está acontecendo. Então eu adotei o Zen na minha vida. Em 2012 eu quebrei a perna, eu estava indo dar aula numa comunidade quilombola chamada Capoeiras, em Macaíba. Eu estava fardado, sozinho, numa moto, uma Lander da polícia. E aí a moto derrapou numa falha da estrada, tive a perna esmagada em 10 traços, quase que amputa. Que isso? Me vi cercado de gente. Quando eu penso que não consegui alcançar a arma e estava cercado de gente me ajudando. A população me reconheceu, disse, é você que é do Proed, você que montou o projeto. Eu montei um projeto de dança swingueira. Olha só. Dança swingueira? Olha que mudança. Que maravilha. Dança swingueira na comunidade petiscão Adélia? Na comunidade quilombola. Aí, enfim, só que a gente fazia uma coisa assim, para chegar tem que dizer bom dia, para se despedir tem que pedir com licença, dentro de uma coisa que atraía a comunidade inteira, o pessoal parou de beber menos, os adolescentes diziam que estavam bebendo menos por conta da swingueira, a gente criou um sistema de disciplina, não era eu que ensinava a swingueira. Disciplina na swingueira? Sim, tinha toda uma disciplina. Mas, Claudio, isso é maravilhoso. E aí, quando eu quebrei a perna, o que aconteceu? Sim, só um detalhezinho da swingueira lá dos quilombolas. Quando eu quebrei a perna, a swingueira acabou. A maior parte deles tornou-se evangélico e tem um deles que hoje em dia é pastor evangélico. O principal, eu peguei o mais sem futuro de todos, que era mais sem futuro, a gente colocou responsabilidade para ele, para aquele adolescente. Disse, quando a gente não vier, a gente ia domingo sim, domingo não. No domingo que a gente não ia, ele era quem passava os treinos de dança, as coreografias. Deixa eu entender. O mais sem futuro, você ensinou swingueira e virou pastor. É isso mesmo? O mais sem futuro, a gente pegou o mais sem futuro e deu responsabilidade. O mais sem futuro, ele ameaçava o mestre, lá tem uma dança do pau furado, um coco de zambê típico. E ele, não vou dizer que ele ameaçava, mas ele meio que era desrespeitoso com o mestre. Ele era muito sem futuro. Só que eu dava muito carão nele, eu chamava ele fora a parte, e ele chamava o professor de swingueira, vem ouvir comigo que eu não aguento ouvir só, porque esse homem é muito pesado nas palavras, ele falava assim. E aí o que aconteceu? Quando eu quebrei a perna, me ligaram, disse, e aí, Vinícius, tu não vai acreditar, Vinícius virou crente. Eu digo, vixe, acabou o projeto, acabou a swingueira, acabou, você fiquei triste. Hoje em dia ele é pastor e ele atribui a conversão dele ao nosso trabalho, da swingueira. Da swingueira. Dentro, claro, ele não dança mais swingueira, mas assim, a disciplina que se tinha é o mover e agir de Deus, assim, a arte, a força da arte. Que maravilha. E assim, a swingueira, ela traz uma hipersexualização, ela é um tanto quanto vazia no sentido da letra, da música, a gente reconhece, mas entenda, o grande lance era, eu queria jovens reunidos. E jovens arredios, jovens extremamente arredios, que não chegariam perto para ouvir, porque, claro, a gente fazia uma pré-eleção, a gente falava coisas muito consistentes antes da dança, antes e ao final, e às vezes no meio também, sabe?
eu queria reunir jovens e consegui por meio da arte. Claro. E hoje em dia é tudo crente, tá lá, um deles é por mais sem futuro virou pastor, milagre de Jesus. Da swingueira para ser evangélico. Capoeiras. Deus, que história Macaí. maravilhosa. E aí o que aconteceu? Quando eu quebrei minha perna, eu fiquei 7 meses em casa sem ter o que fazer. Passei a ler muito. E aí eu descobri o Facebook. Em 2012 eu criei o meu perfil do Facebook. Eu tinha nessa época já tinha passado por minhas mãos mais de 3 mil alunos. E muita gente ficava cobrando, me procurando. Procurava na rede social, Claudionor Proerd. Eu disse, eu não posso colocar Claudionor na minha rede social, porque eu não quero menino na minha rede social. Isso. Eu não quero menino, eu quero que entre na minha rede social só quem eu quiser. Então eu vou criar um nome secreto. Todo mundo fica falando que eu sou teimoso. No quartel eu sou famoso. Dizem que eu sou... Eu não acho que eu sou teimoso, mas dizem que eu sou teimoso. Aí... Primeiro sinal que é teimoso. Eu não sou teimoso. Isso é um absurdo. Não sou. Isso é um absurdo. Aí, Absurdo. botei lá, teimoso zen. Aí ficou a rede social, convidei só quem eu queria. E aí quando foi a questão do livro, ficou na dúvida, Claudionor Júnior ou Teimoso Zen? Claudionor Júnior ou Teimoso Zen? Aí no Café do Escritor eu fiz uma reunião com o Mozart, o meu coordenador, e aí ele explicou a implicação de cada um. Claudionor Júnior traz uma ideia de autoridade. Teimoso Zen, ele traz uma ideia de coisa muito alternativa, ele atrai um certo público. Eu disse, olha, eu estou por aqui de negócio de autoridade, eu não aguento mais essa coisa, já basta eu ser sargento e tudo, eu quero uma coisa mais alternativa, porque se eu não puder ser alternativo na minha arte, eu não posso ser em canto nenhum, vai ser Teimoso Zen. E quem não gostar, que toma o Dorflex, pô. Relaxa aí, não tem nada a ver com isso. Que maravilha. Explicação boa, explicado o apelido. Nivanalda Félix, parabéns. Minha vizinha. Sua vizinha? É. Que bacana. Niva, obrigado, Niva. Valeu, Nivanalda. Aline LM, parabéns, Claudionor. É LM mesmo? Minha amiga Aline. É? Que maravilha. Eita, estamos quase acabando aqui. Tem uma pergunta do Alexandro. Eita, pila. Qual a sua opinião sobre a literatura potiguar contemporânea? Ixi. Ixi. Vai repensar. Cadê o Alexandro? rapaz. Alexandro tá. Essa semana o Alexandro resolveu Alexandre, rapaz, olha. botar na berlinda todo mundo. Tô né? pagando. Não, tem a segunda aqui, tá aqui. Vou pagar meus pecados. É, porque em Serra de São Bento ele quis fazer 5 perguntas pra Isaura Rosado. É, Todo mundo que veio pra cá, eu fiz pergunta queima-roupa. Então, a queima-roupa de Alexandre pra você. Quais os escritores que... Não, essa é a segunda. Sim. Qual a sua opinião sobre a literatura potiguar contemporânea? Olha, literatura potiguar contemporânea, ela reflete um pouco a literatura brasileira, com algumas particularidades. Eu estou conhecendo agora, então a minha opinião, vamos dizer assim, que seria uma opinião provisória, sim, porque por incrível que pareça, eu estou conhecendo agora a literatura. Sim. Eu estava na literatura amazônica, entende? Durante mais de 2012 para cá, eu não assisto nada de audiovisual, nem filme, nem novela, nem cinema, nada. Minha cabeça, e foi espontâneo, porque eu enjoei mesmo, só leitura. E de 2012 para cá, que eu só leio literatura ficcional, romances, contos regionalistas, da escola do que eu escrevi. A maioria, dá 14 anos assim, né? E o que eu conhecia de literatura potiguar, Ney Leandro de Castro, que inclusive eu resolvi homenageá-lo no meu livro. Quem lê até o fim vai entender que há uma homenagem velada a Ney Leandro de Castro, né? Inclusive o conto terminava assim, Zé Doido era uma criança que ajudava um cangaceiro a fugir, né? Ajudava o cangaceiro a fugir e na hora que o cangaceiro fugia, ele se virava para o menino e dizia assim, qual é o seu nome? Aí o menino dizia, Ney Leandro de Castro. Eu tinha criado uma coisa, não rolou. Mas eu tinha uma necessidade muito grande de homenagear Ney Leandro. Ney Leandro, que é autor, entre outros livros, de As Pelejas de Ojuara. Que virou o filme O Homem que Desafiou o Diabo, dirigido por Moacir Góes com o Marcos Palmeira. Uma leitura que prende. Sim, para mim é uma leitura, muito mesmo. Uma grande referência. Mas por que eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar agora? Pelo seguinte, o que eu percebo em termos de... Eu estava conversando isso com o Alexandre ontem. Se escreve muito em Rio Grande do Norte e não há um cuidado de quem escreve, muitas vezes, justamente com a forma, né? Justamente com a forma.
se tem um material maravilhoso. Às vezes, a gente tem a impressão que os autores, aquilo que eu inclusive já falei aqui hoje, né? Como é que eu posso falar? Usando uma figura de linguagem. Sim. Às vezes o autor potiguar, ele está tão preocupado em agradar um determinado público que ele abre mão da própria alma. Eu sinto falta, assim, de uma entrega, entende? De uma entrega, né? Não é o caso de Natália. A Natália ali, ela se entregou nos Olhos Verdes, ali você vê que ali houve uma alma. Né? Ali houve uma entrega. O livro de Alexandre também é muito bom. Que eu vou levar esse livro de Alexandre para casa hoje, para ler. Mas aí, como é que se diz? Se tem uma produção muito grande, eu percebo que é como se as pessoas, muitas vezes o autor potiguar, ele está escrevendo das duas uma, ou com o freio de mão levantado, preocupado com o que é que minha mãe vai pensar, o que é que minha esposa vai pensar, aquela minha tia velha, o que é que ela vai pensar. Eu digo, se solta, cara. Quem está falando é o personagem. Quando o narrador fala, não é você necessariamente. Para mim, nesse ponto, tem que haver uma libertação. Por um lado, em alguns eu percebo isso. Por outro lado, eu percebo uma influência muito forte do audiovisual, uma influência forte e negativa, entende? Como assim? Não vou dizer que pare de assistir filme e novela que isso vai te prejudicar, não, mas a base da escrita tem que ser a leitura. A base da escrita não pode ser o audiovisual. O audiovisual ele deve ser, sim, algo que compõe o imaginário, que te dá recurso no seu processo criativo. Mas a gente percebe também isso na literatura potiguar, né? Nesse sentido. Eu estou falando de textos ruins. Sim. Textos ruins, sim. Né? Uma quantidade em detrimento de qualidade. Sim. Agora, o que me deixa mais ureta na literatura potiguar é uma certa timidez. Uma certa timidez em que aspecto? 2025. Quantos escritores submeteram seus textos ao Prêmio Candango de Literatura? Potiguares. Quantos escritores potiguares submeteram seus textos ao Prêmio São Paulo, ao Prêmio Souza Cruz e ao Prêmio Jabuti? O povo escreve e não quer dar a cara a tapa. Por quê? Potiguares não se escrevem? Orgulho. É? Orgulho com medo da derrota. Eu já parei para pensar nisso. Orgulho. O povo, assim, gente, pelo amor de Deus, olha, uma crítica, entenda como uma crítica construtiva. Recife é um lugar muito... Tem representatividade no Prêmio Jabuti. Recife, todo ano tem finalistas, semifinalistas. Rio Grande do Norte não tem e deveria ter. Por outro lado, tem textos maravilhosos. E que deixa de estar porque a pessoa não se inscreve. Eu queria dizer só um negócio. Com relação a... Peraí. Marcos, é porque quem está em casa não vai ouvir sua voz. Mas então, se você fizer a pergunta, eu leio. Porque isso. Aí quem está acompanhando não ouve a voz. Isso. Que o microfone está aqui. Mas antes de chegar a pergunta de Marcos Campos. Com relação à literatura potiguar, eu estou com a ideia esse ano fazer um grupo de WhatsApp, fazer um apanhado de quem publicou em 2025, publicou o que foi, bacana. Crônica, romance, contos. Se inscrever. E se inscrever, botar todo mundo no Jabuti, Prêmio São Paulo, Biblioteca Nacional, o que tiver, Candango, o que tiver. Que são os prêmios de livros já publicados. Sim. Existem os prêmios de livros inéditos. Sim, Belo Horizonte, Paraná, Leia, de Portugal. Isso. Eu queria isso, sabe? Que o autor potiguar, ele sentisse a necessidade de se projetar no Brasil. Muito. Inclusive, eu fiz essa provocação no meu tempo, que eu dei entrevistas para a mídia, quando eu saí semifinalista, finalista, eu disse, eu quero ser superado. Né? Eu quero que surja Rio Grande do Norte um jovem, e pode ser um jovem de 90 anos, né? Um jovem que vá lá e me supere, porque se não fizer eu faço. Né? Eu fui finalista, mas na frente eu ganho. Mas assim, se inscrever para mim já é ganhar. É o primeiro passo. Você dá o primeiro passo. É como marcar o cartão de loteria, né? Isso é o que me deixa... Você não vai ganhar se não marcar o cartão. Para mim, isso me deixa muito incomodado. No sentido, claro, gente, olha, eu estou escrevendo Sementes do Mandacaru. Eu falo, eu vou inscrever no Prêmio Jabuti. Talvez não seja nem semifinalista.
Entendeu? Eu não tenho garantia, não posso garantir. Quem é que pode garantir? Ninguém pode. Mas minha obrigação eu estou fazendo, que é a minha inscrição, é chegar e colocar lá. Eu só digo uma coisa, Rio Grande do Norte tem obras dignas de ganhar os maiores prêmios e que não ganha porque não se inscreve. E aí a pergunta, por que não faz? Eu entendo que é orgulho. É orgulho, sim. Orgulho. Dizer, não, eu não vou não, porque, como é que se diz? Se você já pensou, eu me inscrevi, falei, fiz a propaganda que tinha escrito, o bicho não ficou nem entre os 10. E se não se inscrever, grande coisa, Normal. O Prêmio Jabuti seleciona 13, divulga só 10. Eu acho isso uma sacanagem fora do comum. Porque o cara que é o 11º, ele morre sem saber. Para mim era para divulgar os 30, porque eu acho que acima de 30, realmente a qualidade deve dar uma decaída, sabe? Deve dar uma decaída, mas até os 30, 20 primeiros... É muito parelha, é muito parelha. Entre os 10 ali... E mesmo quando alguém ganha, ainda tem polêmica. Claro. Às vezes tem livros... A gente seleciona 20, você vai dizer que o 20º foi o melhor, na sua opinião. Exatamente. Claudio, tem aqui uma pergunta ainda do Alexandro, ó, o último tem a pergunta do Marcos Campos, que vai chegar aqui. Tem a pergunta de Adélia, que é uma provocação, mas vamos chegar, enfim, ao Jabuti. Como é que foi a notícia que uma vez o livro publicado, você... Sou finalista do Jabuti. Semifinalista. Você recebeu. Entre os 10. Isso. Eu entre os 10, porque eu... você recebe 10. semifinalista, depois 5 e depois ganha. Sim. Como é que foi a notícia que você recebeu? Eu estava no quartel e aí eu coloquei no meu coração assim. Eu me inscrevi no Candango, nem sei classificação, nada. Interessante. Deu confusão. Não, o prêmio Candango, nada. De Brasília, deu problema. Eu não fui semifinalista, não fui nada no Candango, enfim. Porque o prêmio de São Paulo também não. Eles não divulgaram. Foi. Pode pesquisar lá. Eles não divulgaram os semifinalistas. Eu não sei. Deu um problema. Eu acho que eu não fui, não. Eu acho que no Candango eles não gostaram de mim. Era o que eu tinha maior expectativa. Porque quando eu me inscrevo num edital literário, eu estudo os vencedores anteriores. Eu disse, eu vou ganhar o Candango. Porque eu me enquadrava muito na expectativa de Candango. Jabuti é o que eu esperava mesmo. Mas eu coloquei na cabeça o seguinte. Eu estava entrando na sala da coordenação do Proerd. E aí eu tinha a expectativa de um clube de leitura, a Rede Literária de Roraima, que eu enviei 5 exemplares para lá, para o clube de leitura Rede Literária ler, estudar, fazer live, estudar o Flor do Mandacaru. E eu estava com uma alegria tão grande no coração que eu pensei assim, com o Jabuti ou sem Jabuti, eu já me sinto vitorioso, porque o povo de Roraima vai ler meu livro. Isso vale um prêmio, sabe? Claro. Então, não vai estar não aqui. Aí quando eu vejo, está lá, Flor do Mandacaru. Aí tava o major e tava um sargento. Aí eu falei, aí pronto, é tanto tabefe nas costas, fela da puta! Parecia que tava quebrando a coordenação. Quando foi finalista foi pior. Juntou gente que pensavam que estavam quebrando assim a sala, eu tava noutra sala. Que maravilha! E aí na hora da contagem regressiva a gente tá olhando assim, quartel é uma família cigana, né? Pronto, não sei o quê, finalista, e lá vai, não sei o quê. Foi desse jeito, né? Enfim, fiquei feliz demais. Nossa. Perguntas. Vamos para pergunta final. Registrando aqui que Flávia Arruda, escritora, está aqui, que tem um livro de crônicas, As Flávias que Habitam em Mim. Adélia Costa, da SPVA, também tem vários livros. Então aqui, Aldo Lopes, um dos maiores escritores do Nordeste. Ele é autor de vários livros premiados. Valeu, Aldo. Potiguar de coração. Quero entrevistar Aldo também. Tiago Gonzaga aqui atrás. Aloysio. A Aloysio já foi citado. A Aloysio é parceiro do programa. Além de escritor, artista plástico e editor. E temos aqui um fitofotopoeta, que é o Washington Fontes. O Washington Fontes que está aqui, isso. Perguntem na IA o que é um fitofotopoeta. O que é? O que é? Vai explicar direitinho o que é um fitofotopoeta. Marcos Campos, a pergunta tá aí, pá? Ele vai querer ter um café depois para debater a pergunta. Então tá bom. Então vamos lá. A última pergunta de Alexandro. Já chegou nas 5, Alexandre? Tem uma aqui, se você quiser, ainda tem mais uma. Manda. Não, eu tô brincando com o Alexandre porque lá em Serra de São Bento você queria fazer 5 perguntas com o tempo já e com a Adélia dizendo pra mim, acabe a mesa, né? Por isso que eu tô fazendo essa brincadeira. É uma piada pessoal que ficou pública. Pergunta do Alexandre. Claudio Honor, quais escritores você leu dentro da literatura potiguar contemporânea? Agora já quais escritores você leu? Não, agora... Direto ao assunto, O que eu mais gosto é Manuel Onofre Júnior. Quando eu peguei o livro, eu comprei lá de Recife um livro chamado O Chão do Simples.
Eu disse, caramba, que é isso? Era para eu ter lido o Chão do Simples antes, sabe? Maravilhoso. Como é que se diz? Marcos Campos, que está aqui, eu falei para ele. Eu senti uma nostalgia tão grande que eu fiquei com insônia. Quando eu li, eu estou no conto agora Algodão Doce, mas o livro que ele tem, um conto assim, que termina em Ponta Negra, o autor com a prostituta lá conversando, eu senti um fim de tarde, uma nostalgia que me fez perder o sono, sério mesmo, fiquei perturbado com aquilo ali. Uma saudade de algo que eu não vivi, sabe? Então eu cumpri a função do artista. Bacana. Manuel Onofre, citei. O livro que eu vou começar a ler amanhã é o de Aldo, está um tempão comigo. O de Aldo, Azeite, Senhora Avó, né? Senhora Avó. Azeite, Senhora Avó. Que é o mais recente, né? De Aldo, né? E também estou levando para casa o livro justamente de Alex, mas ele contou para mim bem assim que é o Alto de Natal. A temática dele, né? Temática muito interessante. Assim, a literatura potiguar é muito variada, Sim. muito rica, não é? E quando eu falei aquilo, falta só os escritores quererem se expor, se inscrever, e falta também um pouquinho, como é que eu posso falar? Alguns se libertarem. Sim. Certo? Por quê? Eu não estou conseguindo, pelo grande volume de livros que tem chegado às minhas mãos, ler do início ao fim livro nenhum. Imagina. Então, para ninguém ficar chateado, eu leio os que eu leio uma página aqui, outra página acolá. Pelo menos para quando a pessoa me encontrar, dizer, olha, eu tenho tal impressão dessa... E ninguém pode ficar chateado porque tem amigo que adquiriu Flor do Mandacaru há 2 anos, leu, li não. Olha, a lei da reciprocidade aplicada na prática. Você que está em casa, saiba que quando você publicar um livro, seus amigos comprarão por pena. Eles comprarão por pena. Seus amigos, eles não acreditam em você. Eles não acreditam no seu potencial. Sério mesmo. Se não fosse o Jabuti, ó... Sério mesmo. Mas, enfim, tem muita coisa que eu tenho que ler, sabe? De literatura potiguar contemporânea. Ney Leandro, né? Como eu disse. Ney Leandro tem um melhor que As Pelas de Ojoara. Não é A Fortaleza dos Vencidos. Eu li. Você leu? Eu tenho esse livro lá em casa, Fortaleza dos Leia, é melhor que As Pelas de Ojoara. A Fortaleza dos... Como literatura, como forma. Eu tenho. É melhor. Eu tenho a Fortaleza dos Vencidos. Agora, assim, pelo título eu esperava outra coisa. Eu esperava... Da Fortaleza dos Vencidos? Da Fortaleza... Eu esperava um lance romântico. Não. É bem surpreendente. Bem surpreendente. E tem uma pergunta aqui, acho que é a pergunta final de Adélia Costa. É uma pergunta à la Adélia Costa. No final do programa tem o Zen dançando swingueira? Não. Tem não. Olha. Eu fiz a pergunta. Vocês não merecem uma... Vocês não merecem. A conversão de vocês vai se dar de outro modo aí, viu? A conversão vai se dar de outro modo. Falei em conversão, você é evangélico? Não. Não? Eu me identifico religiosamente com o Islã. Você tem com o Islã? Sim, eu me identifico, ainda não me converti por preguiça. Eu tenho preguiça de frequentar ambientes religiosos, mas eu me identifico demais com a doutrina islâmica, né? Inclusive, eu tenho um grande amigo que ele foi do BOPE, ele é do Esquadrão Antibombas. E a gente brinca assim, porque eu digo, ó, fica perto de mim, porque qualquer coisa aí, né? Importante a gente tá mais... Que maravilha! Não vai ter muita vontade de explodir nada não, sabe? Não? É porque assim, o Islã não acredita na Trindade, eu também não creio, nunca entendi, não creio, eu creio num Deus único. Né? As funções de cada pessoa, o respeito que eles têm pela figura do Cristo, o fato de ser o Alcorão, ele ser uma língua em árabe, tá muito fidedigno a tudo que está ali, os ensinamentos. Não cai, ele possui as chaves do incognoscível. Não cai uma folha de uma planta sem que disso ele tome nota. Muita gente diz que está na Bíblia, não, isso é o Corão. Ou seja, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Não, está errado. Sem que disso ele tome nota. Deus não permite o mal. Alá não permite o mal. Ele toma nota de tudo que acontece. Cada qual vai pagar na medida de seu merecimento. Então, nessa essência, eu termino sendo islâmico. Mas eu tenho preguiça da perspectiva de orar 5 vezes por dia. Eu
Também teria. Aí nessa O parte... ateísmo tem essa vantagem, você não precisa orar hora nenhuma. É muito confortável. É massa, é massa. Assalamu alaikum. É massa. Vamos lá. A gente tem... Vamos mostrar o livro aqui. Ah, sim, tem uma coisa. No Islã, o gato é um animal sagrado. Pronto, aí é o fator principal para eu querer aderir ao islamismo é a questão do gato. Do gato. Nossa. É bom, legalzinho, mas eu gosto mesmo de gato. A Adélia falou do cachorro. Você acha que um pincher é sagrado em alguma religião, Adélia? É isso mesmo, Adélia Costa? Um pincher pode ser sagrado? Um poodle pode ser sagrado? Cadê a Perdoe quem gosta de pergunta de Marcos cachorro. Campos? E temos aqui a Flor do Mandacaru, que está aqui na livraria, não é isso, Aloysio? Quem quiser adquirir, pode adquirir com você? Sim, Pronto, diretamente pode comigo. adquirir diretamente. Livraria Manibum. Livraria Manimbu. Amazon, Estante Virtual, Americanas.com, certo? E, enfim, ele está em todo canto. Tem o e-book, Pronto. pode ler gratuitamente pelo Kindle Unlimited, né? Mas eu aconselho ler em papel. É. Eu sou dos que gostam de ler livro em papel. Aqui na Manimbu tem livros em papel. Que é bom ler, né? Em papel. Essa livraria Folheando. aqui é um ponto de encontro de Isso escritores também. potiguares e valorize mais o escritor potiguar, sabe? Isso tem que Exatamente. ser reconhecido. Flor do Mandacaru. O livro de Flávia Arruda está por aqui? Vocês têm um aqui? Esgotou. As Flávas que habitam em mim. A SPVA tem vários livros. Que chique. Aldo Lopes aqui já lançou um livro recente. Aqui, Tiago Gonzaga. Muita gente aqui com livros. Marcos Campos tem vários livros aqui. A nossa produtora tem um livro Os Olhos Verdes aqui, vai trazer aqui, junto com uns brindes aqui. Não, primeiro o livro, depois os brindes. Obrigado. Temos livro aqui a Os presença. Olhos Verdes. Olhos Verdes, excelente. Temos aqui a presença de um poeta, Pô. Aloysio. Aloysio? Também. Que bacana, bem-vindo. E Os Olhos Verdes você encontra aqui na Manimbu também, livro de contos da nossa produtora Natália Chagas, ou com a própria Natália Chagas. Entra nas redes sociais, como quem quiser entrar nas redes sociais, Teimoso Zen. Teimoso Zen. Pode trocar ideia. Sim, vem do Brasil inteiro. Eu envio para o Brasil inteiro, né? Tem o registro módico. Por R$10 você manda o livro para qualquer buraco do Brasil, chega. Pronto. Demora, mas chega, porque o correio está atrasando. Isso. Mas tem muita gente entra em contato aí pelo Instagram e eu sou bem acessível. Eu Pronto. costumo responder 40 Troca dias. ideia, só não pode ser muito chato, né? Tem gente que é chata também, Não, né? não, o povo é muito educado. Você gosta de gente chata? O povo que fala comigo no Instagram é muito, Jornalista pula muita gente chata, pelo amor de Deus. muito educado, gente muito boa. Não, você dá sorte. Quero registrar que o programa tem apoio do Adurne Sindicato, Cartório Paiva Amaral, Associação Médica do Rio Grande do Norte, Sinmed, Sindipetro, Livraria Panimbu, nosso parceiro, onde estamos agora, CUT, Sintro, SPVA, nosso novo parceiro, Adélia Costa aqui, e Cachaça São Vale. Por falar em cachaça, nós temos aqui... Pitu. Obrigado. Deixa cair não a cachaça. Não, Cachaça São Vale mandou aqui pro autor uma Cachaça São Vale pila. Prata. Eita, pila. Eu tava com medo de você ser evangélico. Não tem problema não. Isso aqui terá destino. Pode. E cadê Ayrton Presenta Barros aqui. para receber como dono do Barros Café, Olha aí. cachaça? Ué, cadê Ayrton Barros? Chega aí. Ayrton Barros. Barros receber aqui, cortesia da Cachaça São Vale, Deixa aqui. uma cachaça, um blend de 5 madeiras. Valeu, obrigado. Olha aí, valeu, Eita. Barros. Que chique. Que chique. bacana. Olha aí. E agradecer a todos e todas que assistiram, seja presencialmente aqui, muita gente bacana, foi uma alegria fazer esse programa. Agradecer a todo mundo que pulou aqui no Facebook, a todo mundo que vai assistir depois, lembrando que amanhã, sábado, estará no YouTube. E agradecer Claudio Honor, Teimoso Zen, muito obrigado, uma salva de... Obrigado. Sucesso com a Flor do Mandacaru, sucesso com as sementes do Mandacaru e com tudo mais que vier, as crônicas da caserna. Olha aí. E tudo mais. Muito obrigado, Claudio Valeu. Honor, Teimoso Zen. Obrigado a todos e todas e até o próximo Conversa de Botequim.